Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Boa noite, meninos, meninas. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal para continuar uma linda história. Hoje eu quero falar sobre o plano mais que perfeito. Você já fez planos? Eu já fiz vários. E às vezes, quando meu plano não dá certo, gente, como eu choro. Igual a cirurgia que foi desmarcada. Vocês viram o vídeo aí, né, que eu gravei? Minha cirurgia foi desmarcada. A Bíblia fala que nós fazemos planos, né? Mas o plano perfeito é do Senhor. Isso é maravilhoso. E hoje nós vamos falar de um plano não perfeito, mas um plano mais que perfeito. Deus, quando ele tem uma obra para realizar, ele realiza, quer queira o homem ou não queira. E eu parei falando do nascimento do nosso pequeno, grande homem Samuel, e nós estivemos ali no hospital com aquele diagnóstico daquele médico. Depois ele foi levado, né, para fazer os exames externos. E não havia vida no olhinho de Samuel. E interessante que naquela época, em 2009, o nosso estado estava passando um problema cuja saúde pública estava em greve. E a saúde pública em greve dificultava tudo, né? Mas o Senhor havia me dito para mim, para o meu marido, que ele seria tratado aqui, no Espírito Santo, que ele não precisava de sair daqui. E nós, ali naquela dificuldade, só que meu marido trabalhava como telefonista num hospital infantil aqui de Vitória, na capital, Hospital Infantil de Vitória. E conversando com a diretora do hospital, a diretora se comoveu e foi ao secretário de saúde. E o secretário de saúde intercedeu pelo Samuel junto ao Hospital das Clínicas. E aquele médico que havia feito o exame dele, que é um médico de referência aqui no estado, aceitou pegar o caso de Samuel. E no dia 6 de agosto de 2009, ele fez a primeira cirurgia. A primeira cirurgia de Samuel foi assim, um desafio para nós, porque imagina uma criança, né, de meses, 2 meses, sem comer de 0 às 8 horas da manhã, né? Foi muito complicado. E Samuel não mamava no peito, porque quando ele nasceu, o estresse meu foi tão grande que não me é permitido falar ainda aqui, não me é permitido revelar o porquê do estresse. Mas só eu, meu marido e Deus sabemos o porquê. E foi tão grande que o Samuel não conseguia pegar no peitinho para mamar. E o pediatra disse, vocês vão ter que entrar com um leitinho chamado Nansói, do Samuel, porque ele não está mamando no peito. Aí as pessoas abençoadas, porque eu abençoo essas pessoas, sabe? Falaram para mim assim, olha, ele vai tomar leite de comprar e vai morrer de fome. Vocês não têm condição de comprar esse leite. Você não tem leite para dar para ele, você não tem condição de comprar, vai morrer. E aí, assim mesmo, ouvindo isso, eu não desisti. E como eu tenho muitas amigas, né? Começou a chegar leite lá em casa, mas começou a chegar tanto leite. Aí minha sogra chamou meu marido lá e mandou ele levar uma bolsinha de rodinha que ele tinha. Comprou quantas caixas de leite, amor? 70. Uau! 70 caixas de leite. Caixa não, né? Latinha, né, amor? Cada leite dava para alguns dias, porque ele tomava ainda poucos gramas. E veio o Daniel com as 70 latinhas de leite. Quando ele chegou lá em casa, nós morávamos em outra casa,
Eu falei, amor, já chegou 15 caixas de latinha de leite aqui, eu tô com caixa de leite na cabeça, gente, esquece. E foi chegando mais e a moça falou para mim assim, olha, não me avisa em cima da hora. Quando for abrir a última, me avisa. Então a gente entendeu que ela ia dar suporte de leite para Samuel. E ela não gostava que eu deixasse de avisar, não. E no chá de bebê de Samuel foram tantas fraldas, que nós não tínhamos lugar para colocar fralda. Era uma despensa cheia de fraldas. E quando fiz 4 meses de gravidez, minha sogra me levou para comprar o jogo de quarto do Samuel. Lindo. Aí quando vieram montar o jogo de quarto, eu abri aquela cômoda, não tinha roupinha nenhuma. Mas eu falei para minha amiga assim, olha, eu vim ver o jogo de quarto do Samuel, que lindo. A princípio eu não vou fazer um guarda-roupa não, vou botar na cômoda. Mas a mulher trouxe foi roupa. E roupa nova, etiquetada, porque eu tive que arrumar jeito de botar na cômoda. A cômoda que em 10 minutos era vazia, ficou cheia. Enfim, vamos lá para a cirurgia. E Samuel entrou para o centro cirúrgico, passou aquela noite toda. E eu cantava todos os louvores. Naquela época, né, eu cantava todos os louvores e possíveis para Samuel não ter fome. E ele não chorou, não botou nenhuma lágrima. Não pediu comida. Quando chegamos no hospital, 8 horas da manhã, chegou eu, uma moça que eu havia contratado para estar conosco. Minha amiga havia nos ajudado a pagar. E nós chegamos lá e meu marido. Na hora que chamaram Samuel, um ser, que eu não posso citar o nome, uma pessoa, uma pessoa. Meu marido corrigindo aqui, eita glória, O ser poderia ser um rato, né? Um extraterrestre, né, amor? Ou até um demônio. Ou até um demônio, misericórdia. Mas não, uma pessoa. Da família. Da família. Falou para mim assim, vocês dois não vão, não. Entrar, não. Na recepção do centro cirúrgico. Quem vai entrar só sou eu e a empregada. Eu falei, como assim? Falei, não, senhor. Eu vou entrar com a nossa acompanhante e meu marido também. Só que, como podia entrar só 2 pessoas na sala da recepção, eu pedi ao doutor-chefe, falei, doutor, meu marido pode ficar conosco? Pode, Flávio. Aqui é para vocês. Pode ficar à vontade. Sua acompanhante, seu marido e você. Amém. Ficamos lá. Por que essa pessoa fez isso? Para provar, talvez, que eu não teria condição de ficar com o meu bebê, que o objetivo deles era tomá-lo para si. Mas eu e meu marido sempre muito fortes, sempre muito, né? E ele fez, no decorrer da cirurgia, chegou outra pessoa da família, bateu na porta do centro cirúrgico, que era uma antessala do centro cirúrgico, era a sala que eu estava, a recepção, uma antessala e depois do centro cirúrgico, pedindo para se arrumar para entrar. Essa pessoa é médica, se viu no direito de poder participar da cirurgia e infelizmente não foi autorizado. E ela ficou lá fora esperando conosco, eu com a bandeira branca arvorada, que eu gosto muito da paz. E sai o Samuel, vitorioso ali da cirurgia, vitorioso porque voltou, acordou direitinho, com o olhinho todo tapadinho, e tudo preparado lá em casa para cuidar do Samuel. Já tinha uma logística, a pessoa já estava paga para cuidar do Samuel. E essa pessoa olhou para nós e falou o seguinte, pegou a receita da mão do médico, falou para nós 3, para mim, para meu marido e para minha ajudante. Vou levar vocês em casa e o Samuel vai ficar comigo até
ele operar o segundo olho, que ele ia fazer a outra cirurgia dentro de 1 mês e pouco. Depois, quando ele operar o segundo olhinho, ele vai continuar comigo. Eu olhei para ela e disse, peraí, eu não estou entendendo. Eu acho que eu só fiz curso de inglês, mas essa língua aí eu não estou entendendo, não. Ela disse, eu vou levar o Samuel. Falei, mas não vai, não. Não vai, não, sabe por quê? Samuel é meu filho e eu tenho condição de cuidar dele. Aí, ela pegou a receita e falou assim, eu vou comprar, falou pro médico, vou comprar essas medicações todas. Aí ela foi, me levou em casa com o Samuel, ela olhou para nós e falou assim, você não vai deixar o Samuel? Falei, não. Ela falou assim, então tome a receita, se vira para comprar. Eita glória! Foi a parte mais linda daquele dia. Sabe por que foi a parte mais linda? Porque nós não tínhamos uma moeda no cofrinho para dizer, vão tentar negociar os colírios de quase R$300. Vamos ver se a farmácia aceita R$1. Nem R$1 tinha para fazer negócio da farmácia. Nós subimos para dentro de casa e eu gosto muito desses desafios, porque quando nós temos esses desafios, nós sabemos que Deus... Aí é que Deus entra. Porque Deus não vai entrar numa situação que o homem resolve. Se o homem resolveu, para que Deus vai entrar? Deus entra na situação onde o homem não pode resolver. Onde o ser humano não pode resolver. Na situação que o ser humano pode resolver, ele capacita o homem para resolver. E na situação que não tem condição de capacitar, ele provê para o homem. Então, tanto a capacitação de Deus, quando nós não somos capacitados, quanto a provisão de Deus, quando nós não temos o recurso, ambas as coisas são poderosas e é o plano mais que perfeito. E nós chegamos em casa, eu olhei para meu marido e falei, e agora, meu amor? Daqui a 2 horas nós temos que estar colocando o primeiro. Aí ele falou assim, mas Deus abriu o mar vermelho em segundos, em milésimos de segundos. Aí eu sentei na copa, assim, numa mesa. Era essa mesa que está aqui, não sei se está pegando, que é a mesa. Mas eu sentei e não chorei. Parei e pensei. Quando eu estava pensando, eu ouvi uma voz lá de baixo gritando, Daniel! Era minha sogra. Porque naquele dia que Samuel operou, o meu marido ia colar grau em direito, ele ia colar grau. Então, minha sogra já chegou para almoçar lá em casa, para colação de grau. E ela falou, eu vim mais cedo porque o menino operou. Ela é muito simples. O menino operou e vai precisar de medicamento. Aí, Daniel falou assim, mãe, tá aqui a receita. E a receita tá aqui. Ela falou assim, o que você tá esperando? Vamos embora. Liga para a farmácia. Naquela época não tinha WhatsApp. Eu não tinha fax. Não sabia falar os nomes do remédio. Eram colírios diferentes. Minha sogra não falava assim, não lia tão bem os nomes dos remédios. Minha moça que trabalhava conosco podia comprar a medicação errada. Daniel pegou a receita, foi lá com minha sogra na farmácia, comprou todos os remédios em dose dupla, porque ia precisar de vários, e ainda mais lata de leite. E aí quando chegou, foi em agosto, quando chegou um dia depois, nós fomos a uma revisão, onde o médico disse, olha, papai e mamãe, o olhinho do Samuel está com 28 de pressão intraocular. E ele pode fazer um derrame ocular. Ele pode perder esse olho. Vamos entrar com Diamox, uma medicação para quem tem pressão alta. Já tomei muito quando era pequena.
E meu marido também já tomou de Amox quando era pequeno. E aí, nós demos e fomos acompanhando de 2 em 2 dias, levando ao médico, aquela coisa toda. Quando chegou em setembro, fazendo os testes, os médicos entenderam, os médicos gostaram tanto de Samuel, eles falaram, o plano de saúde dele ainda não cobre, porque minha amiga já estava começando a pagar o plano de saúde de Samuel. Ainda não cobre as consultas na clínica, mas para vocês não ficarem desconfortáveis lá no Hospital das Clínicas, vocês vêm aqui na nossa clínica, a gente vai receber o Samuel aqui. Só a cirurgia a gente faz lá. Beleza. Aí chegamos na clínica e o médico falou, olha, Flávia, a cirurgia do Samuel, a segunda cirurgia no segundo olho não vai poder ser feita porque o primeiro olho não teve sucesso. A pupila dele não abre. Fechada, ele não tem pupila. Não responde aos estímulos. Então nós não podemos submeter o Samuel a uma segunda cirurgia, se nem a primeira deu certo. Falei, não, mas eu quero, porque eu estava de posse, porque Deus tinha falado comigo. Deus não tinha falado com profeta nenhum, tinha falado ao meu coração que o Senhor ia me dar um filho que enxerga. E aí, naquela luta toda, foi dia 10 de setembro de 2009, meu marido trabalhando, só eu com o Samuel e uma moça que estava me acompanhando. E eu disse que eu não aceitaria. E o médico disse, tudo bem, então falou o seguinte, no dia 17, no dia 18, está marcado agora, acabei de marcar, você vai no Hospital das Clínicas, 7 horas da manhã, que a médica responsável por visão vai olhar o Samuel e vai encaminhá-lo para a sala da psicopedagoga de bebês com baixa visão ou com nenhuma visão. E lá, Flávia, depois desse teste, você vai ter a certeza que o seu filho realmente é cego. Eu falei, doutor, e se por acaso o resultado for negativo à minha espera? Aí o doutor olhou para mim e falou assim, aí é só Instituto Braille. Eu falei, não, as questões pedagógicas eu sei muito bem lidar. Eu quero saber com relação às questões médicas. Aí ele disse, aí não há o que fazer. Eu falei, ótimo, eu amei essa resposta. Aí não há o que fazer. Eu fiquei muito feliz com essa resposta. Para mim foi a melhor resposta do dia. Sabe por quê? Quando não há o que fazer. Aí o médico dos médicos entra e faz. E aí, passou meu aniversário, que é dia 14 de setembro. Fica a dica aí, galera. 14 de setembro, meu aniversário, quero mensagem. E passou. E no dia 17, era o preparo dele para fazer esse tal exame. E sabe qual era o preparo, irmãos? E amigos? Era colocar um colírio de dilatação de pupila de tempo em tempo no olhinho dele, na noite que antecedesse ou... Peraí, Valdir. Eu não tenho ainda um estúdio não, tá, gente? Eu não tenho um estúdio bonito, não tenho estúdio com cenário ainda, mas é assim que começa. Hoje eu ouvi um relato de uma amiga lá dos Estados Unidos, da Aninha, e ela falou que o marido dela fazia vídeos ainda sem muitos recursos, e Deus proveu para ele um lugar bonito, com um cenário legal, e agora ele faz vídeos lindos. Meu amigo Davidson Fonseca, amém. Abraço, amigo. Aninha, abraço. Te amo, Aninha. E então, o preparo seria esse. Colocar colírio no olhinho de Samuel.
Esse barulhinho também de fundo aqui é o computador do meu marido, que tudo fala aqui em casa, tá, amados? De tempo em tempo. Um dia antes, ninguém quis dormir na minha casa para me ajudar. Ninguém, vou repetir, hein? Ninguém quis dormir na minha casa para me ajudar. Mas ajudar o quê? A colocar colírio no olhinho do neném. Porque gente cega não consegue colocar colírio, né? Ninguém. E esse colírio serviria para abrir a pupila, tentar, pelo menos. Porque eles não acreditavam que nem o colírio ia dar certo. Na hora que era para pôr o colírio, eu me punha de joelhos no bercinho dele e orava. Colocava o relógio para despertar quando era para pôr de novo. Fazia a mesma coisa. Enfim. Minha amiga foi me buscar para me levar de carro para o hospital. Quando eu cheguei lá, a médica perguntou: fez o preparo que nós orientamos? Falei, sim. Só que eu não menti, porque realmente eu fiz o preparo. Eu não fiz o preparo dela, mas eu fiz o preparo o qual Deus me chamara para fazer. E quando eu passei pelo crivo dela primeiro, para depois ir para a sala da pedagoga, da dita pedagoga, para fazer o teste visual. E ela olhou para mim e disse: nós vamos ver a pupila do Samuel, já entendendo que o olho do Samuel é um olho morto, não tem pupila, não tem como trabalhar o olho do Samuel. Quando ela olhou o olhinho do Samuel, ela disse: mãe, você está de parabéns. A pupila do Samuel está dilatada e pronta para ser examinada. E quando eu cheguei naquela sala colorida da psicopedagoga, o Samuel só faltou pular do meu colo. Ele enxergou tudo que tinha na sala. E era quando passava perto do extintor de incêndio, o menino esticava a mão dentro do prédio do Hospital das Clínicas, que ele queria pegar o extintor de incêndio. Eu não sei nem como é que é o extintor de incêndio, eu acho que é vermelho, não sei que cor que é. Não sei. Quando eu entrei na sala, o menino queria pegar tudo. E eu conversando com a psicopedagoga e ele querendo sair do meu colo, emitindo som e querendo pegar, puxar tudo. O menino com 3 meses. 3. Nasceu dia 1º de junho, julho, agosto, setembro. 3 meses e 18 dias. O menino queria pegar tudo. Tudo. Aí a médica estava junto e falou assim: olha, o tratamento do Samuel agora pode começar. Nós vimos uma luz no fim do túnel. E aí demos início ao tratamento do Samuel. E estamos muito alegres. Até hoje. Samuel, ele tem glaucoma. Hoje, coincidentemente, ele foi ao médico. A pressão do olho intraocular dele está altíssima, pressão intraocular. Mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso e o plano de Deus é mais que perfeito. Eu vou tentar mostrar para vocês o óculos de 25 graus que Samuel começou usando com 3 meses. Quando ele começou a usar esse óculos, eu fui massacrada, pisada, maltratada, porque as pessoas falavam que eu estava judiando, era a expressão, do menino. Quando ele fazia a oclusão no olhinho bom, depois da segunda cirurgia no olhinho esquerdo, para poder estimular a visão do olho esquerdo, as pessoas diziam que era uma mãe má, porque quando ele fazia a oclusão, ele chorava de fazer xixi na roupinha. Chorava ele, chorava eu, e a moça que era paga para trabalhar na minha casa e desenvolver as funções terapêuticas, que eram fáceis de desenvolver porque ela me acompanhava na terapia.
era só fazer a oclusão e mostrando a ele as coisas coloridas, coisas simples de fazer. E ele chorava. E as pessoas do meu meio, o qual eu vivia na época, não vou mencionar qual meio que eu vivia, que eu não quero expor instituição, nada, me taxava de malvada. Falava que o menino não ia crescer, por conta que eu estava contrariando o menino. E tantas coisas eu ouvi. E eu comecei a perguntar a Deus o que eu faria. E Deus falou comigo assim: fala com ele na sua linguagem, que eu vou traduzir para a linguagem dele. Bebenês. Só Deus sabe falar bebenês. E eu comecei a falar: Samuelzinho, você é campeão. Preciso usar o óculos. Que eu punha o óculos, ele pá, arremessava. Eu punha, ele pá, arremessava. E eu não ficava nervosa com ele em nenhum momento. Só quando ele cresceu e fazia graça, que ele ia para trás do guarda-roupa, quando eu não queria dar as coisas para ele, e ele fazia chantagem com óculos. E um dia eu peguei ele atrás do guarda-roupa, ele já tinha 3 anos, e ele ficava assim: eu vou te quebrar. Eu vou te quebrar. Aí ele tirava a lente do óculos e vinha: mãe, quebrou. Mas eu já estava ouvindo ele falar: eu vou te quebrar. Eu comecei a explicar a ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez eu deixei ele 3 minutos no cantinho do pensamento, que foi a morte para ele. Ficar 3 minutos sem brincar foi a morte. Aí da próxima vez que ele fez isso eu deixei 4 minutos, foi a morte também. E ele foi perdendo isso. E ele começou, quando ele acordava, ele falava: mãe, cadê meu amigo? E agora o óculos é o melhor amigo dele. E eu vou tentar trazer para vocês aqui o óculos do Samuel. Samuel, faz favor. O vídeo é assim mesmo, gente. Eu tô muito... Cadê seu óculos pequenininho? Você não sabe não? Pergunta ao seu pai. Sei não. Eu acho que ele tá lá pra cima, lá no... Nós vamos mostrar no próximo vídeo, gente. Samuel. O óculos do Samuel, nós vamos mostrar no próximo vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se Deus tem um plano, vou precisar de usar aquele outro. Se Deus tem um plano fica muito ruim na sua vida, Só que eu não vou conseguir usar o não microfone. desista. Se Deus tem um plano, se Deus te deu a capacidade de ter um plano na sua vida, se Deus estiver nisso, não desista. Não desista. Mas não funciona direito. Usa isso daí. Peraí, meninos. Aí depois... Não desista, porque o nosso Deus é fiel e Ele tem um plano mais que perfeito. Vocês me perdoem aí as falas dos meninos, mas é porque é inadiável essa comunicação, né? Porque poderia fazer sinal para o meu marido, mas como o marido é deficiente visual, tem que comunicar. Ele está ali no computador estudando, e eu aqui, que eu tirei o dreno hoje, cheia de dor, mas gravei esse vídeo para vocês. Um plano mais que perfeito. É o plano de Deus. Compartilhe, comente, deixe seu like para favorecer meu canal. Compartilhe o meu canal, porque eu fiz esse canal para vocês e por vocês, para que as minhas experiências pudessem, as experiências que o Senhor me concedeu, pudessem motivar muitos corações que precisam. Hoje a doença do século é emoção, depressão, tristeza. Mas Deus me chamou para estar aqui, fazendo esses encontros, conversando com vocês sobre coisas que Deus faz na minha vida. E eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis, porque há uma necessidade grande de pessoas saberem que ainda
existe na terra um Deus que tudo faz. Tudo faz. Deus fez para nossa casa um plano mais que perfeito. Assista todo esse vídeo, independente da sua crença, independente de qualquer coisa. Assista e aqueça o seu coração com o milagre de todos os dias. Fique todos na paz e vamos nos preparar para o próximo vídeo que vai chegar daqui a alguns dias. Amo vocês!